Boa noite, estamos aqui de novo para o nosso segundo vídeo. Hoje a gente vai ver, como combinado na aula passada, a resolução 94 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para quem não viu o primeiro vídeo, não me conhece, sou o professor Igor Moreira, do Ponto dos Concursos. Sou professor de Direito Civil, Legislação Específica e Ética no Serviço Público. Hoje eu vou estar complementando aquela forcinha que eu estou querendo dar para vocês que vão fazer uma prova para o TRT do Rio de Janeiro no domingo agora, dia 27. Beleza? Quem não viu o vídeo pode ver o outro, eu acho que esse vai ficar com uma qualidade melhor, né? Vocês vão ver que o outro ficou com o som um pouquinho baixo, ficou meio escuro, mas hoje a gente tentou dar uma repaginada aqui no estúdio. Vamos lá, vamos começar. Como eu falei para vocês ontem, hoje a gente vai estudar o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE-JT. Ontem a gente focou no EDOC, que é lá o sistema de protocolização, de fluxo de documentos e blá blá blá. A diferença do EDOC para o JE, na prática, não é tão berrante. Só que para efeito de prova, se por acaso cair um coisa do tipo, vai ser essa. O EDOC é como se fosse um programa, uma coisa especializada para protocolização. Você lembra que a gente falou muito de petição, dando a ideia de começo do processo. Hoje a gente vai ver uma coisa mais procedimental, uma coisa mais da tramitação do processo. Tanto que no artigo 1º já tem o conceito do que é o PJE, que é o que? Artigo 1º, a tramitação do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, a prática de atos processuais e a representação por meio de eletrônico vai ser realizado exclusivamente por intermédio do PJE, que é o sistema de processo eletrônico. Então aqui a gente vai falar da tramitação do processo e prática dos atos processuais. É por isso que eu acho que essa lei, principalmente essa resolução, é muito capaz de cair na prova de processo do trabalho. Eu ouvi uma aluna dizendo que ela ouviu dizer em algum lugar que essa lei ia cair na redação. Também não é muito difícil de acontecer, até porque teve uma prova de 2006, não lembro qual, foi da FCC, que se cobrou o processo judicial eletrônico antes da lei aparecer, só que ela cobrou, mas perguntando, assim, falando uma coisa sobre esse progresso, esse avanço da justiça do trabalho para os meios eletrônicos e a eficiência, essa coisa toda. É bem capaz de cair, pode cair, ainda mais agora porque como tem uma lei, uma coisa mais difícil. Mas eu ainda aposto em questões dentro de processo de trabalho nesse negocinho. Mas como eu já disse, eu não sou professor de processo de trabalho. Eu estou analisando uma norma como se eu estivesse analisando uma lei qualquer, como eu fiz nos cursos lá do Ponto dos Concursos, quem é meu aluno sabe. Tá? Eu não estou me metendo a dar aula de processo de trabalho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeira coisa importante, lá no artigo 2º. O processo judicial eletrônico compreende quais aspectos? Passando por cima, rapidinho. É a tramitação do processo, a padronização dos dados, informações e a produção, registro, publicidade dos atos processuais. Tanto que a gente vai ver muito aqui, de novo, aquelas regras de que se a parte vê a intimação, ela já está considerada intimada, que as publicações no PJE vão substituir as publicações oficiais, mostrando que a questão da publicidade. Aqui está regulando também a publicidade e a comunicação dos atos processuais. Você, em processo civil, estudou a comunicação dos atos processuais e a consequente publicação dos atos processuais. Aqui a gente vai estudar também, só que nesse aspecto eletrônico. Vamos lá. No artigo 3º, ele elenca um monte de conceitos. Você sabe, quem já estudou a lei, quem é concurseiro de algum tempo, sabe que toda lei tem algumas leis, né? Principalmente as leis que regulamentam alguma coisa, tem uma parte de conceituações. Muita gente passa por cima dessa parte. Eu acho importante você entender, até você entender o resto da lei. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa norma específica, porque as conceituações que estão aqui são muito técnicas de informática, uma coisa assim. Eu não estou puxando tanto dessa lei cair em informática, porque eu vi o edital e ela estava lá dentro da matéria de processo. Então,
Mas duas coisas aqui que eu acho que são interessantes. A diferença que eles fazem entre usuários externos e internos. Que são usuários internos, segundo a resolução, são os magistrados e servidores da justiça. Então, os únicos usuários externos que vão ser os magistrados, os juízes do trabalho, desembargadores do trabalho e vocês, daqui a um tempo, quando vocês entrarem e forem nomeados e ver o seu nomezinho lá no DJT, vocês vão ver. Aí vocês vão ser usuários internos. Por enquanto vocês são usuários externos. Quer dizer, eu espero que vocês não sejam nunca usuários externos, porque usuário externo está aqui, são as partes, advogados, membros do MP, leiloeiros e peritos. Realmente, dentre todas as justiças, acho que a melhor justiça para você entrar é no trabalho. As coisas acontecem mais rápido, está tudo sendo muito mais formatizado. Mas de qualquer forma, eu não quero que você seja parte de nada. Vive em paz, meu filho, pelo amor de Deus. Continuando aqui. Então, a única diferenciação que eu acho interessante dessa norma é essa. O usuário externo e o usuário interno. Interno está lá dentro da Justiça do Trabalho e quem é? Quem é que usa esse processo eletrônico dentro das varas do juiz de trabalho? O juiz de trabalho e os servidores. Vocês, daqui a pouco. E os externos são os outros, que participam do processo de trabalho. Né? Não é qualquer um. Parte é advogado, membro do MP, perito e leiloeiro. Artigo 4º. Lá no artigo 4º tem uma coisa interessante, que é aquilo que a gente já conversou na aula passada. Para que serve a assinatura digital? Qual vai ser a utilidade básica e fundamental da assinatura digital dentro desse contexto de processo de trabalho? Está lá, no finalzinho do artigo 4º. Identificar o usuário responsável pela prática do ato. Então, como na Justiça do Trabalho os atos processuais são praticados eletronicamente, não seria inteligente, na verdade seria muito idiota, você fazer todos os documentos tramitarem eletronicamente e aí ter que imprimir para a pessoa digitar, ou para a pessoa assinar, e aí? Você fez um processo eletrônico para ficar imprimindo? Besteira. Ah, mas depois assina e digitaliza, vira digital de novo. Pô, mas de qualquer jeito você ficou usando papel, do mesmo jeito. Para isso foi criada a assinatura digital. Do mesmo jeito que a sua assinatura no documento dá fé àquele documento de que foi você que produziu aquele documento, ou de que você deu vista, no processo do trabalho, a assinatura digital serve para isso, para identificar, validar, legitimar o documento produzido como feito por vocês, ou por quem quer que seja. Certo? Seção 2, do acesso ao sistema. Para acessar o sistema do PJE, JT, é obrigatória a assinatura digital, a utilização de assinatura digital. Quem não tem assinatura digital não pode usar o PJE de qualquer forma. Aí você que já estudou vai falar assim, professor, mas eu vi lá que tem uma exceção. Tem. Mas você vai ver que mesmo na exceção que a lei traz, não é de fato uma exceção. Ele só dá um caso à parte, mas que continua valendo a regra. Lá no parágrafo único do artigo 5º que fala que em casos urgentes, em dois casos, mas quando for um caso urgente e quando aconteceu, que está lá no 791 da CLT, o usuário vai poder utilizar o processo eletrônico através do servidor. Não aconteceu não é exatamente uma regra, porque ainda assim é necessária a assinatura digital. Só que, mesmo que se você não tem assinatura digital, se você não tem um certificado digital, se não está cadastrado no PJE, você vai fazer o quê? Procurar alguém que esteja, que no caso aqui é o usuário interno, servidor da justiça, para ele fazer por você. Beleza? Ótimo. E só para deixar claro, o artigo 791 da CLT ele fala o quê? Da possibilidade da parte ingressar e fazer ação na justiça do trabalho sem a necessidade de advogado. Então, não seria assim inteligente, lógico, exigir que todo mundo absolutamente tenha um cadastro no PJE, né? Só se criar um aplicativo que vincula a conta do Facebook no PJE, aí com certeza todo mundo vai ter. Só que como não tem isso, você
que por um acaso, Deus te livre, mas você vai entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, você não tem, né, você nunca pensou em fazer uma assinatura digital para a Justiça do Trabalho. Mas você foi lá, passou no concurso, pediu demissão lá, aí não é Deus me livre, né? Aí é tomado. Passou no concurso, vai pedir demissão do seu emprego, o seu chefe dá um pitizinho lá e fala que não vai te pagar nada, não vai pagar indenização, não vai pagar nada, e você vai reclamar os direitos trabalhistas. Bom, como você está indo para um concurso de TRT, né? Não vai ficar muita necessidade das indenizações, mas você é um estudante de direito do trabalho, você sabe seus direitos, você quer correr atrás. E você vai atrás dos seus direitos. Você não precisa de advogado, você sabe. Então você chega na Justiça do Trabalho e requer lá a produção de atos processuais. Você não tem assinatura eletrônica. Como é que você faz? Pede para um servidor, parágrafo único do artigo 5º, pede para um servidor fazer o ato para você. Ok? Prosseguindo, como eu falei, só um parênteses, quem não estava aqui na outra aula, eu não vou fazer uma análise exaustiva dali todinho. Eu vou pegar os pontos principais, os pontos que eu acho que são mais relevantes, assim, uma coisa que tem mais cheiro de questão. Beleza? Já começou a sentir o cheiro de questão? Você tem que treinar isso, hein? William Douglas ele fala no livro dele que você tem que estudar como se você fosse o examinador da prova. Para de estudar como candidato, começa a estudar como se fosse examinador. Vê a questão, vê a lei, estuda direito constitucional, administrativo, lá, processo de trabalho que seja. Estuda pensando, se eu fosse a FCC, a ESAF, o SESC, etc., o que eu ia perguntar? Isso ajuda muito você na hora de estudar, porque você faz um filtro no seu cérebro para reter informações mais importantes. Ah, mas como é que eu vou saber o que o SESC vai perguntar? Você sabe, fazendo exercício anterior. Cada banca tem um jeito, você tem que aprender o jeito da banca. Voltando. Prosseguindo aqui, tem uma parte que é muito importante dessa lei. Eu acho que é uma das partes mais importantes. Está lá do artigo 7º até o 10 ou 11, do 7 em diante. Como qualquer site na internet, o PJE, o portal JT, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É óbvio, isso você sabe de plano. Agora, a disponibilidade contínua do PJE tem as exceções. Tem períodos que eles estão em manutenção, como qualquer site também. Como é qualquer site sério, né? Lá no parágrafo único do artigo 7º, o que diz? Vamos lá. As manutenções programadas do sistema serão sempre informadas com antecedência e realizadas preferencialmente no período de meia-noite de sábado até 10 horas da noite de domingo. Por quê? Porque é o horário que geralmente não tem muita gente procurando a justiça, né? Até porque é fim de semana, dia não útil, onde as coisas são mais calmas, né? E olha como é que eles foram bem sábios, né, na escolha do horário de manutenção preventiva. Meia-noite de sábado, então bem num período um fluxo bem pequeno, né, quase nenhum, que eles vão fazer as manutenções. Isso nos fins de semana. Nos dias de semana, os dias úteis, né, os dias úteis, se acontecer de alguma manutenção programada, ela vai acontecer de meia-noite às 6 da manhã. Ótimo, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade. Artigo 8º. No artigo 8º, ele fala pra gente o que é considerado indisponibilidade. Porque lá no artigo 7º, quer dizer, no artigo... porque qual é a regra? O site vai estar disponível 24 horas, salvo essas manutenções e tudo. Logo, nesses períodos, o site vai estar indisponível. O que é indisponibilidade para os efeitos dessa resolução? Isso é muito importante. E você vai ver a importância disso lá no artigo 10º. Vamos pular para lá? Vamos fazer assim, a gente vai pular para o artigo 10º e a gente volta para o 8º para saber. Os prazos que se vencerem, artigo 10. Os prazos que se vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer serviços referidos no artigo 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte à retomada do funcionamento. Aí tem umas hipóteses lá. Quando a indisponibilidade for maior do que 60 minutos, ininterruptos ou não, e ocorrida no horário útil. Horário útil é expressão minha.
que é? Lembra que a manutenção programada vai acontecer de meia-noite às 6. Então, se acontecer alguma coisa entre 6 e 23, 6 e 11 da noite, e for data de algum prazo que está vencendo, esse prazo vai estar prorrogado até o próximo dia útil. Até o dia útil seguinte à retomada do funcionamento. Isso também é importante. E 2, quando ocorrer a disponibilidade entre 23 e 24. Em resumo, né? Botaram 2 artigos, 2 incisos à toa. Entre meia-noite e 11 da noite, entre meia-noite e 6 da manhã, é o horário que pode acontecer as manutenções. Se ocorrer indisponibilidade, a gente vai entender o que é indisponibilidade. Se acontecer indisponibilidade fora desse horário, o prazo vai ser prorrogado até o dia útil seguinte ao quê? Ao problema? Não. Até o dia útil seguinte à ocorrência da indisponibilidade? Não. Até o dia útil seguinte, está aqui, da retomada do funcionamento. Então, de novo aquele negócio dos 3 pontos. Hoje deu problema. Amanhã eles consertam. Aqui começou o prazo. Certo? Então, qual a importância de a gente entender o que é indisponibilidade? Saber quando que a não prática de um ato processual vai poder ser excusável, vai poder ser relevado. Quando? Quando é que eu posso dizer para o juiz assim, juiz, eu perdi o prazo, mas foi por quê? Mas foi porque o quê? Qual é a desculpa que o cara tem para perder prazo? Indisponibilidade. Agora, tem coisa que se considera indisponibilidade, mas tem coisa que não considera indisponibilidade. Vamos ver o que é indisponibilidade. Está no artigo 8º. Considera-se de indisponibilidade no sistema a falta de oferta. Gente, é aquela coisa das palavras-chave. Se atenta para essas expressões que são chave, porque são essas expressões. Você que já fez um monte de prova, igual eu, você que já fez esse monte de prova, você sabe que tem palavras que você identifica a questão lá na hora. Falta de oferta. Repita comigo, falta de oferta, tô brincando. Vai se considerar disponibilidade quando ocorrer falta de oferta dos seguintes serviços. 3 serviços. Consulta aos atos digitais, transmissão eletrônica dos atos processuais, citações, intimações e notificações. Então, quando o portal JT, quando o PJE não estiver fornecendo, não estiver possibilitando a consulta aos autos do processo digitalmente, quando ele não estiver proporcionando a transmissão eletrônica dos atos processuais, e quando não estiver possibilitando, quando estiver indisponível, quando não tiver oferta de citações, intimações e notificações eletrônicas, quando o público externo não puder acessar essas 3 coisas, isso é indisponibilidade. Então, dá uma olhadinha com carinho nesse artigo 8º. É a falta de oferta desses 3 coisas. Aí, lá no parágrafo 1º, derradeiramente, tempestivamente, vem a resolução dizendo que as falhas na transmissão de dados entre estações de trabalho e do público externo e rede de comunicação pública, assim como impossibilidade técnica que decorra de falha de equipamento ou programa do usuário, não caracteriza a indisponibilidade. Repetindo, o que não é indisponibilidade? Você já sabe o que é. O que não é? Falha em transmissão de dados e falha nos equipamentos, falha técnica nos equipamentos ou nos programas do usuário. Então, se por algum motivo seu computador der problema, ou então ocorrer algum problema, falha na transmissão do dado, mas de você, não por parte deles, sua, isso não é indisponibilidade. Você não poder alegar isso como justificativa para o prazo ser prorrogado. Até porque, quando acontece indisponibilidade, ninguém precisa pedir para o prazo ser prorrogado. O prazo é prorrogado automaticamente. Beleza? Então, essa eu acho que é uma coisa importante, assim, porque mexe com prazo. Você sabe que prazo, prova adora prazo, cobrar prazo, saber quando vai começar a correr o prazo, tudo isso. Beleza? Agora, deixa eu falar do prazo. Então vamos seguir aqui rapidinho. Parágrafo 2º. É responsabilidade do usuário. Isso é o parágrafo 2º, ele meio que justifica o primeiro. Por que
as falhas de transmissão, falha no equipamento, não é considerada indisponibilidade. Porque é responsabilidade do usuário o acesso ao seu provedor de internet, a configuração do computador utilizado nas transmissões e o acompanhamento regular do recebimento de petições. Então, a essência da regra é a seguinte: se foram eles que falharam, eles assumem os riscos e eles prorrogam o prazo. Mas se foi você que falhou, filho, dura lex sed lex, fizesse o ato antes, né? Aquela coisinha que quando o professor falava pra gente engolia seco, né? Ah, eu perdi o prazo, professor. Fizesse antes. Quem não já ouviu essa, hein? Eu já. No artigo 9º, ele fala... Aqui no artigo 9º é uma garantia, uma auditoria. A indisponibilidade referida no artigo anterior será aferida mediante auditoria, sistema de auditorias estabelecidos pelo ato e fornecimento de conselhos de trabalho. Então, vai ter um sistema de auditoria para verificar frequentemente a ocorrência de falhas e de indisponibilidade. Para vocês verem como esse sistema eletrônico realmente é muito eficiente, muito eficaz, olha o parágrafo 1º do artigo 9º. Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade externa dos serviços referidos no artigo 8º com periodicidade mínima de 5 minutos. De 5 em 5 minutos, os auditores lá estão de olho no sistema eletrônico para ver a disponibilidade, para verificar. E toda vez que ocorrer uma indisponibilidade, essa indisponibilidade vai ser registrada num relatório que vai conter a data, a hora, o minuto e o início da indisponibilidade, do término e quais serviços ficaram disponíveis. Então é um controle bem forte. Eles estão controlando, estão verificando a disponibilidade de 5 em 5 minutos, e sempre que ocorrer uma indisponibilidade, vai ter um relatório indicando a data, o dia, a hora, a data, a hora e o minuto do início e do término da indisponibilidade e o que ficou indisponível. Porque lembra, pode ficar indisponível a consulta, pode ficar disponível a transmissão, pode ficar indisponível as citações, intimações e notificações. Um desses três pode ficar indisponível. E eles vão verificar, a auditoria vai verificar tudo isso. Artigo 10 a gente já viu. Voltando, continuando aqui, a gente já viu a questão da indisponibilidade. Na seção 3 fala do funcionamento do sistema. A gente viu na aula passada que nas petições vão poder ser anexados documentos em texto no formato PDF de até 2 MB. Aqui é diferente. Aqui podem ser anexados documentos em texto, que é em PDF, em áudio, vídeo e imagem. Os documentos em texto continuam sendo PDF, só que agora o tamanho máximo é 1,5 MB. Só que a outra diferença, agora também você pode anexar vários documentos de 1,5 MB. Isso é ótimo, porque afinal de contas, qual é a coisa que o advogado mais reclama com o juiz? Cerceamento de defesa. Para não ter essa desculpinha, o do advogado vai poder anexar quantos documentos ele achar necessário para fazer a boa, plena e ampla e absoluta defesa do seu réu, do seu cliente. Logo, ele não vai poder ser limitado a fazer um documento de 1,5 MB. Então, é 1,5 MB, só que vai poder anexar vários documentos. Aí pode anexar vários, não podia lá. Quanto aos arquivos de áudio, vídeo e imagem, você vai ver aqui. De MPEG, MP3, mas isso eu acho que não é muito importante. O que pode ser interessante aqui nessas coisas é o quê? Que esses documentos em áudio, vídeo e imagem, eles ainda não podem ser anexados nessa versão do PJE. Não estou inventando isso, está lá no parágrafo 4º do artigo 12. Que o recebimento dos arquivos no formato definido nos incisos 2, 3, 4, que é imagem, vídeo e áudio, somente ocorrerá a partir da implantação da versão correspondente do sistema, divulgada por ato a meio a ser posteriormente editado. Quer dizer, o PJE ainda não suporta, salvo engano, pelo menos é o que está aqui, até porque eu não conheço a fundo o PJE na prática,
Mas pelo que está aqui, dá a entender, você vai concordar comigo quando você ler o parágrafo 4 do artigo 12, que ainda não podem ser anexados vídeos, áudio e imagem, porque ele não suporta. Até porque, imagina botar um vídeo de 1,5 MB, dá 1 segundo. Um vídeo de 10 segundos está em 14 MB. E então por isso que tem essa restrição. Muito bem, os documentos produzidos eletronicamente, esse é o artigo 13. Os documentos produzidos eletronicamente, têm a mesma força dos documentos originais. Para efeito de prova, instrução do processo, prova no processo, o documento eletrônico tem a mesma força probante do original. É equivalente. Até porque não seria interessante você ter forças probatórias diferentes se a ideia é fazer o processo ser totalmente eletrônico, né? Como a gente falou antes, a ideia é que você vai substituir tudo no processo atual de papel por um processo eletrônico. Então, se está assinado digitalmente, é válido, do mesmo jeito que seria uma assinatura comum, certo? A não ser, é claro, que seja alegada justificadamente e fundamentadamente uma adulteração do documento, que também pode acontecer, né? Não é só porque o documento é digital que ele está isento de falsificação. Pode ser falsificado. Hoje em dia os hackers estão cada vez mais criativos, né? Pode ser que daqui a pouco surja uma gangue, um grupo especializado em falsificar documentos eletrônicos, de assinatura eletrônica. Se não já tem, né? Mas vamos lá. Aqui, de novo, o parágrafo 1º fala da responsabilidade da parte, que é, sempre vai ser o quê? A responsabilidade da parte no processo sempre é, assim, trocando miúdos, zelar para que o que ele tenha que ser feito seja feito bem, que é o que está aqui. Zelar pela qualidade dos documentos juntados, quanto à legibilidade. E aqui tem uma coisa muito específica. Acho que se cair na prova, se cair isso na prova, vai ser até engraçado. Por quê? É responsabilidade da parte ter garantir a legibilidade do documento, que o documento esteja legível, porque tem documento que pode ser digitalizado, você sabe. Por isso, é desaconselhado o uso de papel reciclado. A justiça eletrônica não é uma justiça sustentável, não. Tô brincando. Mas por quê? Porque é elegível, porque na hora que você vai digitalizar um papel reciclado, como ele não é branco, totalmente branco, ele tem um contraste pequeno, é muito difícil o documento digitalizado ser legível. Principalmente quando o papel reciclado ser legível quando ele é digitalizado. Isso está especificamente dito no parágrafo 1º do artigo 13. Achei isso super engraçado. E, assim como acontece no processo normal, entre aspas, o detentor dos documentos ele vai ter que preservar esses documentos eletrônicos ou físicos até o trânsito em julgado da sentença ou até o prazo para uma possível ação rescisória quando for cabível. Tem que ter a gente tem que ter um mini arquivo, né? Mini arquivo de armazenamento de documentos. Continuando aqui, o que acontece? Você sabe, todo documento que chega em papel na Justiça do Trabalho vai ser isso aí, digitalizado. Só que, o que acontece? Não é todo documento que você vai poder chegar e digitalizar. Até porque, imagine você, caro futuro técnico judiciário do TRT, chegar um advogado lá na sua mesa. Então imagina você, né, futuro técnico judiciário, chega lá, um advogado na sua mesa, com um calhamaço desse tamanho de processo, joga lá e fala, digitaliza isso pra mim, por favor. Difícil, né? Porque quem já foi em fórum, quem já tem uma experiência com cartório, até sabe que isso acontece. Chega aquele processo deste tamanho, e aí você vai lá, digitaliza isso pra mim aí, porque eu preciso pra hoje. Comum, né? Então, para salvar tua pele, o parágrafo 4º do artigo 13 dá uma ressalva. Documentos cuja digitalização se torne inviável pelo grande volume
ou pela ilegibilidade, desculpa, meu português não é muito meu forte, não. Então, os documentos que sejam muito volumosos, ou então que esteja muito elegível, dando ensejo à impossibilidade técnica de digitalização, o que acontece? Eles poderão ser apresentados, eles mesmos, sem estar digitalizados, nas secretarias no prazo de 10 dias contados do envio da petição eletrônica comunicando o fato. Então, eles vão ter um prazo de 10 dias para chegar com os próprios documentos lá na secretaria, se eles não puderem digitalizar. Após o trânsito julgado, os referidos documentos serão devolvidos à parte, incumbindo a parte preservá-los até o final, ou do trânsito julgado de silêncio, ou da ação rescisória se cabível. Com exceção desses documentos, todos os outros deverão ser retirados pelos interessados 30 dias depois, no prazo de 30 dias do trânsito em julgado. Então, sem ser esses, porque esses grandes volumes serão devolvidos. Agora, os outros documentos que porventura estejam lá no processo, as partes vão ter que ir lá retirar. Se elas não retirarem no prazo de 30 dias, o que